Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nosso assunto de hoje é técnicas de organização do arquivo escolar. Os tópicos a serem abordados nessa aula: arquivos e documentação escolar, arquivos públicos e privados, secretaria escolar e a gestão de documentos. Ao término dessa aula, você será capaz de compreender a importância do arquivo e documentação escolar, diferenciar os arquivos públicos e privados, classificar os arquivos por assuntos. É importante entender que arquivo é todo aquele documento que foi organizado sistematicamente e, para isso, existe no Brasil algumas legislações específicas sobre o assunto. Para isso, vamos usar aqui a Lei 8.159 de 1991. Artigo 2º. Considera-se arquivos para fins dessa lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. É importante entender que na sua dinâmica como secretário ou como secretária escolar, você vai lidar com diversos documentos que devem ser arquivados. Por isso, é importante recorrer sempre à legislação em vigor para fazer um bom uso e arquivo desses documentos. Existe ainda o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, que tem a finalidade e a função de criar padrões, normas e toda a decisão sobre os procedimentos e técnicas para os arquivos a nível nacional. E existe ainda o SINAR, que vai ter a função de estimular a política de arquivos e ainda avisar o CONARC quando existir algum documento de interesse nacional em arquivos privados que devem ser observados, ok? Mas o que é um arquivo? Como a gente consegue identificar a função dessa documentação e a sua aplicabilidade? Para isso, vamos recorrer a uma definição apresentada por Jacques Legoff. Acompanhe comigo. O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziu, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. Jacques Legoff aponta para nós a importância e a finalidade de um documento, que a princípio ele pode ser meramente administrativo, mas ele vai adquirindo ao longo do tempo um caráter histórico e tem uma importância de registrar o passado e os passos da humanidade. Os arquivos, eles podem ser administrativos ou históricos. Arquivo ou documento administrativo é aquele que tem uma finalidade burocrática dentro da instituição. Pense comigo, quando um aluno vem à sua instituição fazer a sua matrícula, um histórico escolar ou uma ficha individual de avaliação. Todos esses documentos, a princípio, são documentos administrativos que vão compor ali o prontuário desse aluno. Ao longo do tempo, dado a importância daqueles documentos, eles podem ou não adquirir cunho e características históricas. Exemplo: vamos supor que o João, um aluno qualquer da sua escola, estudou, cumpriu a vida acadêmica dele ali. Em determinado momento, o João se torna uma figura pública, adquire um cargo, governador, presidente de um país. O histórico escolar, a vida acadêmica dele, pode ser utilizada para fins bibliográficos, por exemplo. Então, aquele documento adquire uma função histórica e não mais administrativa, ok? É importante ainda pensar sobre a diferenciação entre arquivos públicos e arquivos privados. Preste atenção comigo. Todo documento é um documento privado e nasce como um documento privado em sua origem, porque atende a uma finalidade específica da sua instituição.
Porém, se este documento tiver um interesse de documentação pública ou interesse público para pesquisas e outras coisas, aí sim ele adquire um caráter público. Então, ainda que ele esteja arquivado em um arquivo privado, ele tem finalidade pública e ele é de interesse social e pode ser, então, utilizado por todos aqueles que tiverem interesse. É importante pensar ainda sobre o ciclo de vida desses documentos. Como eu disse anteriormente, o documento ele nasce de maneira administrativa e pode ou não adquirir o caráter histórico. Por isso, nós precisamos entender o ciclo desse documento. A princípio, é preciso entender a sua produção. Qual é a finalidade daquele documento? Para que ele vai ser guardado? Ele merece ou não ser guardado? É a primeira pergunta que nós vamos fazer sobre esse ciclo de vida documental, a parte de produção. Qual é a finalidade daquele documento? Na sequência, nós vamos pensar sobre a utilização. Qual é o ciclo de vida adequado para aquele documento? Ele é um documento temporal para uma finalidade específica e depois ele será reproduzido em outro? Ou ele é um documento fim, que resume todas as informações de um processo? Por fim, eu vou pensar sobre a avaliação e a destinação desse documento. Ele vai para um arquivo intermediário de duração curta ou ele vai para um arquivo definitivo, onde vai ser arquivado ao longo do tempo e preservado como fonte de pesquisa histórica? Todo documento deve ser analisado partindo deste raciocínio. A princípio, produção, utilização, avaliação e destinação. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Aqui nós vamos ter a teoria das 3 idades, que vai ser desenvolvido para o raciocínio aplicado à destinação documental. A primeira idade documental que nós temos, ela vai se caracterizar por um arquivo corriqueiro, que vai ser utilizado diariamente ainda, aquele arquivo que está em uso. Já na segunda idade documental, nós vamos ter aquele arquivo intermediário, que ora ele é acessado e ora ele não é acessado. Por exemplo, eu tenho um histórico escolar que foi emitido à primeira via e provavelmente, na maioria dos casos, e você vai perceber isso enquanto secretário escolar, as pessoas tendem a buscar uma segunda via. Então este arquivo fica ali num intermediário que facilita o acesso, às vezes por um período de 5 ou 10 anos. Este, então, é a segunda idade documental. Na terceira idade documental, esse arquivo passa a adquirir, então, uma finalidade histórica, ou seja, ele vai ficar arquivado permanentemente. Atenção, nem todo arquivo chega à terceira idade documental. Um arquivo que não for considerado fonte histórica, ele finda a sua utilização na segunda idade documental. Somente fontes históricas vão para a terceira idade documental, ok? É importante também pensar sobre o protocolo desses documentos que nós estamos utilizando. E aqui eu trago para você algumas definições e momentos onde o protocolo, o registro desses documentos é de extrema importância. Num primeiro momento, nós vamos ter o recebimento desse arquivo, ou seja, quando este documento dá entrada naquela instituição. Um aluno veio fazer a sua matrícula, então ele está apresentando a sua certidão de nascimento, o seu RG, o seu CPF, um histórico de transferência. É importante que seja feito o protocolo desses documentos, registrando um número, data e a pessoa que recebeu este documento. Um outro exemplo que nós temos é quando nós temos o registro desses documentos. Eu estou emitindo um histórico escolar, então eu faço ali o registro daquele documento como primeira via, por exemplo. Então eu deixo tudo anotado, às vezes, em livro próprio ou em sistemas de gestão de protocolo. Na sequência, nós temos ainda a classificação. Esse nós vamos aprofundar um pouco mais ao longo do nosso estudo, mas eu posso ter protocolos específicos e números para finalidades de arquivamento, de destinação desses documentos, ok? E por fim, a expedição ou a distribuição desses documentos.
principalmente a nível interno. Vamos supor que departamento A necessite de um documento para a emissão de um outro. Ele vai solicitar a saída daquele documento do arquivo, será registrado um número de protocolo para a expedição para aquele documento que vai retornar depois. Então, há uma gestão documental interna também desses arquivos e desses documentos, ok? E eu convido você a olhar o site do CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, que vai trazer toda a fundamentação, a gestão e a organização desses arquivos. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre técnicas de organização do arquivo escolar. Espero que tenha gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima!